Gustos é montador do primeiro filme que nós assistimos, Fôlego Vivo, e a Alice é diretora de fotografia de Panorama, o longa-metragem que acompanha essa sessão. Enfim, gostaria já de lançar, né, uma pergunta dupla para vocês, para a gente começar essa conversa. Então, acho que, enfim, existem, digamos, desafios compositivos razoavelmente desafiadores dos dois filmes, né? No caso do Fôlego Vivo, tem uma certa dimensão performática, né, que é razoavelmente inusual, né, dentro de filmes realizados junto a comunidades ameríndias, né? Então eu fico muito curioso de saber como que foi esse processo de achar a articulação do filme pensando nessa dimensão performática e performativa, né, que existe no Fôlego Vivo. E no caso do Panorama, além da enorme diversidade de materiais, né, é muito engraçado, né, porque há 10 anos atrás a gente chamaria o Panorama de um filme de dispositivo, né? No entanto, é um filme com uma diversidade de materiais consideravelmente grande, né? Tem uma diversidade de estratégias consideravelmente grandes. E ainda, sobretudo, do seu ponto de vista como diretor de fotografia, né, Alice? Acho que é um desafio suplementar de como que articular uma certa visada arquitetônica, né, com uma relação com os personagens que o filme também estabelece. Então, fico curioso de discutir sobre isso. Como vocês dois gostariam de começar? O Fôlego Vivo, ele é um filme que ele começa totalmente independente, iniciativa da comunidade Cariri ali, então é uma coisa bem coletiva mesmo. Alguns pedaços filmados com o celular, outros com as câmeras que eles conseguiram, assim. E é o terceiro filme que eu faço montando para Juma, que eu faço filmes também como diretor, e ela é atriz em vários filmes meus. Tu que conhece meus filmes, talvez tu já viu ela em algum filme meu. Nos meus filmes ela assina Lígia, nos filmes como diretor ela assina Juma, então ela está como Juma aqui, né? E o filme é assinado pela comunidade inteira. Esse é o terceiro filme da gente, dela dirigindo ou montando. E os dois filmes anteriores, eles são bem performáticos também. Esse, na verdade, é o primeiro filme que tem o que a gente chama as cabeças falantes, assim. O formato mais ou menos clássico de entrevista, de documentário, assim. Então, acho que vem uma coisa da Juma, de querer sempre misturar um cinema documental com performance, porque os outros filmes eles são mais performance, mas eles também são bem documentais. E é uma ação, acho que cada um das pessoas que participaram do filme, eles queriam fazer alguma coisa, assim. E eles tentaram meio que juntar tudo que a gente vê aqui. Por isso que tem aquelas cenas diante dos canos, que é uma coisa, tem aquelas cenas com as pinturas fosforescentes, que é outra. Então, cada ideia que alguém deu, eles acataram e fizeram. Bom, gente, boa tarde. Sobre o Panorama, eu sei que é um filme foi muito tempo de pesquisa, né? O Leco, o diretor, ele já vinha estudando uma coisa urbanística da cidade de São Paulo, com um filme coletivo que ele fez, um curta chamado E. Depois ele fez o Castelo, que é justamente sobre a construção desse shopping, que é o Shopping Cidade Jardim, que é o shopping mais luxuoso lá de São Paulo, e que é colado no Panorama. Então, quando ele foi fazer esse filme, ele começou a pesquisar, acho que isso foi em 2014 e 2015, então foram anos de pesquisa. E quando ele conseguiu ganhar um editalzinho para a gente filmar, a gente ficou lá com uma equipe cheia umas 5 semanas direto, antes de filmar, mais umas 5 filmando, e nesse processo a gente conversou, acho que com quase todas as pessoas que resistiram, ainda moram lá, né? Que lá sobrou mais ou menos 1/3 da comunidade como era. E acabou que a gente se aproximou das pessoas que eram mais ligadas à arte por questões de conversa mesmo. Então tem a Maria, que poetiza, e os meninos que são músicos, e eles tinham essa coisa de uma certa geração muito semelhante à nossa também, que estava fazendo o Panorama do outro lado, né?
que era de idade e tudo, que era uma coisa de uma certa nostalgia ali da galera da década de 90, que cresceu ali com um monte de sonho, o sonho do rap em São Paulo, a coisa de filmar em vídeo, registrar. Então eles tinham esse coletivo que chama Favela Atitude, tinha a banda que é a Realidade Humana. Então, quando a gente foi vendo o material que eles tinham de arquivo, já fazendo os docs deles e tudo, a gente falou, não, é nós, a gente vai fazer junto isso, e foi um pouco por aí que eu acho que veio essa mistura de imagem. Fora o fato de eu e o Leco também é fotógrafo, né, o diretor, ele também é diretor de fotografia, e a gente tem essa curiosidade por imagens em geral e pesquisa de arquivo, enfiar nos arquivos para entender um pouco. E o filme já trazia isso, né? Eles às vezes assistindo e mostrando para a gente, eles já analisavam as imagens e lembravam da memória do que aquilo trazia, e a gente achou isso muito interessante nessa questão dispositivo mesmo. E tinha outra coisa que a gente tinha uma afinidade muito grande, eu e o Leco, e que a gente sacou que o pessoal também tinha, que é essa coisa do desenho das plantas, que é uma coisa que o Leco trouxe de fora, mas viu que o pessoal entrou muito, assim, que era desenhar a casa dos sonhos e desenhar a casa que já foi. Então tinha uma relação entre passado, futuro, presente ali na hora de botar o canetão no papel e contar a história pelo mapa, né? Que está no Google Maps, mas não existe, né? Então acho que é um pouco isso, foi essa junção de coisas, né? O filme começou com um interesse muito mais urbanístico, porque acho que uma característica de São Paulo, eu sou daqui, né? Mas moro lá há 13 anos e tem uma característica lá que é bem diferente, eu acho, daqui, do Rio, de outras cidades grandes, que não existe favela em áreas tão urbanas, né? E lá é uma favela numa área bem urbana, assim, e muito rica, do lado do Palácio Bandeirantes, que é o Palácio do Governo de São Paulo. Então, para eles de lá, isso é meio estranho, um disparate. Para a gente, isso é o cotidiano, né? Mas é um pouco isso. Então, é esse jeito de juntar todas essas ambições de futuro e tristezas do passado e como lida com o presente através dessas imagens. Acho que é um pouco por isso essa mistureba, assim. Obrigado, Alice. Com certeza. É só um comentário mesmo, assim, eu acho que os dois filmes dialogam muito bem na ideia de que esses territórios existenciais eles estão sendo pilhados, assim, né? Então você tem uma coisa que atravessa os dois filmes, assim. E o que eu fiquei impressionado é isso, são territórios existenciais, né? Ou seja, não é simplesmente a terra, ou não que a terra seja pouco, né? Mas são aquilo que não vai deixar de existir, né? Ou então você tem um caráter nostálgico, como você estava falando, bem forte, né? E também é uma coisa que é contrastante, porque no caso dos Cariri, você ainda tem um cinema mutirão, né? Como vocês denominam, que é um pouco isso que você falou, né? Cada um faz o que sabe, né? Ou seja, o mutirão ele não tem ordem no mutirão, né? As pessoas compõem com o horário que tem, você tem uma, né? Sobretudo no ponto de vista mais indígena. E ali na comunidade parece que esse aspecto ele vai sendo deteriorado na medida que a comunidade vai desfalecendo, né? E é muito triste aquela senhora que fala, né? Ou seja, aqui ninguém faz nada para ninguém, né? Claro que ela está se referindo ao Estado, né? À urbanização, etc. Mas também a gente percebe uma certa desmobilização em relação ao trabalho. Então era mais um comentário mesmo, e aí a gente pode até, se vocês quiserem responder, também. Eu acho que tem uma coisa que a gente tem muito orgulho que esse filme trouxe, foi o fato de que ele começa como um filme feito do zero, assim, mas o retorno que ele trouxe para a comunidade foi bem grande. Porque depois com o filme pronto, a gente conseguiu colocar ele em... Eu não vou saber detalhar os editais, que não fui eu que coloquei, mas ele entra em pelo menos mais 2 editais. O próprio filme criou os meios de exibição dentro da comunidade. Foi possibilitado através de um edital, deles arranjarem um projetor, criaram toda a estrutura para poder passar o filme lá. E eles têm essa estrutura agora, eles estão fazendo outros filmes. Eles conseguiram fazer uma reforma num telhadinho de palha que aparece uma hora ali. E nesse processo da reforma, eles encontraram umas cerâmicas enterradas. E
essas cerâmicas, no sistema do jeito que as coisas funcionam, elas colaboram para a demarcação da área mesmo. Nessa luta de demarcar a área, a cerâmica enterrada lá, ela prova que as pessoas estavam há mais tempo do que se diz que estão ali. Então, é um mutirão que é muito legal de ver que o filme conseguiu trazer alguma coisa para eles, assim, que eles ainda estão lá e estão resistindo. Acho que é só um comentário também. Um dos motivos que o Leco me chamou, apesar de já conhecer, porque eu vinha fazendo muitos filmes sobre habitação social, fiz uma série, fiz um filme sobre mutirão também, lá na década de 80. Então tinha um pouco isso. Ele falou, tem tudo a ver, né? Assim, com uma coisa que você já veio pesquisando. E aí quando a gente chegou lá, uma coisa que eu notei, e está um pouco no filme, assim, é que eles não param de construir. Eles não param, eles estão construindo o tempo inteiro, planejando e construindo. E o que aconteceu, que eles comentam muito, que talvez não esteja tão claro, assim, tão didático, direto no filme, é que quando chegou o dinheiro da construção do prédio, eles fizeram de um jeito que eles apartaram um pouco a comunidade enquanto comunidade, né? E então teve disputa de gente ganhando muito mais, e isso, é claro que é proposital, não tem ingenuidade nisso, então isso também fez com que as pessoas se afastassem um pouco, e eu acho que quando a gente foi filmar, que foi em 2019, no finalzinho do ano de 2019, era justamente um momento que o pessoal estava mais se unindo, que estavam tentando fazer outros coletivos, outras coisas, e aí veio a pandemia. Então a gente voltou lá para exibir o filme também, conseguimos voltar no meio da pandemia para passar um telão lá, tudo na quadra lá de futebol, mas depois a gente tem um contato muito mais de WhatsApp, essas coisas. Eu não sei como é que está a organização, mas sei que foi um negócio de desmobilização total de novo, e eu acho que a cidade atrapalha um pouco nisso, assim. Obrigado, Alice, Gustos. Pessoal, temos tempos para questões. Vocês têm questões para Gustos e para Alice? Bom comentário. Foi uma boa ideia. Foi? Gostou? Foi, gostei, muito bom. 4h47. Bom, enquanto vocês estão tímidos, eu vou fazer mais uma questão. Gustos, você tem uma trajetória ligada ao cinema de horror, né? E é engraçado, eu fiz uma pergunta, né, sobre esse material performático, mas eu consigo perceber um eco, né, de um certo cinema, digamos, imaginoso, um certo cinema de fantasia na montagem do Fôlego Vivo. Como é que é isso? Como você vê isso? E eu tenho uma pergunta para a Alice também, que você falou do pessoal do hip hop, eu estava pensando em te perguntar isso já também, né? Porque tem uma marcação geracional muito forte, né? Pelo menos duas marcações geracionais fortes que se sobrepõem no filme, né? Você tem, obviamente, um pessoal que está falando de movimento de mutirão, de movimento de autoconstrução dos anos 80, né? E tem, obviamente, uma geração de um pessoal que fez sua formação política ligada ao hip hop, né? Só que tem uma geração posterior a essas duas, né? No filme. Eu queria ouvir um pouco mais você sobre isso, sobre por que esses dois marcadores geracionais tão fortes assim. Bom, eu tenho, digamos, várias filmografias paralelas, assim. Essa filmografia com a Lígia é por um caminho. Montei muito filme maluco, os filmes da Canibal Filmes, os meus filmes, e é uma filmografia que ela vem de uma raiz, assim, influenciada pela coisa do faça você mesmo, do punk hardcore, cinema de transgressão. E eu acho que tem a minha ponte, por exemplo, com a comunidade Cariri ali é através da Juma, né? E eu sempre senti assim uma grande responsabilidade de trabalhar nesses filmes dela. Eu estou montando o 4º filme dela agora, justamente porque eles são um pouco diferentes do confronto que eu faço montando filme de outros realizadores ou os meus próprios filmes, assim. Uma metalinguagem, uma comunicação com o público que aqui também tem, mas ela é numa chave um pouco mais, numa chave diferente, uma chave talvez, pelo menos no caso do Fôlego Vivo, uma chave mais delicada, assim. E essa coisa acho que vem de uma relação de extrema confiança da Lígia comigo,
que até de início me assustava um pouco, né? Do tipo, dela dar na minha mão, ela faz filmes comigo, então ela sabe o quão diferente às vezes podem ser os filmes que eu trabalhei, mas mesmo assim tem uma confiança grande da maneira que eu vou tratar esse material, de uma sensibilidade para perceber coisas, e acho que tem uma coisa que ela sempre fala que ela gosta da maneira que eu trabalho aqui, é uma afeição pelo erro, digamos assim. Eu não tenho preconceito com a câmera desfocada, com a câmera que vai tremer, com o tremido, com o quadro estranho. Então, diz ela que toda vez que ela me entrega um material, ela sempre se surpreende com coisas que talvez seriam consideradas imontáveis, lixo de montagem, e eu dou um jeito de... E acho que isso vem muito de um aprendizado de cinema underground, de filme barato, de fazer os filmes com os recursos que tem, assim. Vou tentar responder, assim, muito pelas conversas que a gente tinha lá e quando a gente filmava. Eu acho que a questão dessa geração que acreditou muito no rap, tanto enquanto formas de se expressar, de lidar, de entender o mundo, de se politizar. Inclusive eles têm ódio de funk, é muito engraçado. A gente andava lá nas ruas e eles falavam: esse aqui é meu primo, 10 anos mais novo, do funk e tudo. Sabe, era estranho, assim, o tanto que eles têm raiva, porque eles sentiam que faltava essa politização nessa geração aí que está agora, assim, com uns 20 e poucos, né? Mas era uma coisa deles. A gente achou essa questão da nostalgia, um paradoxo, né? Tanto de ter raiva da nostalgia, quanto também entender que ela acontece, era uma coisa que era forte para a gente, para todos nós, né? Não só a equipe técnica, mas a equipe, atores, personagens, né? Que era isso, que é uma geração que teve uma esperança ali, parecia que as coisas iam dar certo, o Brasil ia dar certo, o neoliberalismo ia dar certo, eu não sei explicar assim, o que eles pensavam tanto, mas era um pouco isso, e não deu certo, né, na verdade. Então, pelo menos é o que a gente meio acha, assim, coletivo ali. E aí eu acho que é um pouco disso que veio focar nesses personagens e construir um filme com eles, a partir do material deles, das falas deles e das letras deles, que pra gente umas coisas batiam muito, né? Com muito tempo que a gente já estava pensando, assim. E eu acho que é um pouco isso. E a Maria, que é esse personagem meio outsider aí, a única mulher mais velha, ela entra porque... Eu lembro que o Leco às vezes me ligava montando: ai meu Deus, ninguém gosta da Maria. Todo mundo que eu mostro o corte fala: o que essa mulher está fazendo no meio desses caras? Por que o filme não é dele? E a gente: não, a Maria, porque ela tem uma coisa dela que conduz. Tem uma hora que ela explica, não sei se é claro, mas ela mora debaixo de um deles. E aí ele fala: o Dé falou que pode deixar construir a escada por aqui. Então, se puder, porque toda essa negociação, porque a escada travaria um dos becos de entrada da casa dele, mas é isso, assim, então tem um cuidado ali, ela conhece eles desde criança também. Então tem essa coisa, que aí eu acho que essa coisa mais um mutirão, sabe? E que traz isso para eles, então acho que é um pouco, não sei se eu respondi, mas é um pouco por aí. Assim. Respondeu, sim. Você quer fazer Bom, queria agradecer muito a Gustos e a Alice, agradecer a todos e a todas. Agora, na sequência, nós temos a última das sessões da Mostra Contemporânea Brasileira, finalmente, que é com Curupira e a Máquina do Destino, de Janaína Wagner, e o Conhecimento dos Antigos, de Pedro Novaes e Pedro Guimarães. Os diretores estão presentes, então convido a todos e a todas para assistir a próxima sessão. E o Fórum Doc não acaba, por incrível que possa parecer, com o final da Mostra Contemporânea Brasileira. Ainda temos hoje a sessão de Adeus Capitão, de Ivan Sancarelli, e nós temos uma série de sessões especiais amanhã. Muito obrigado a todos e a todas. Sigamos!